Olá pessoal, na aula de hoje eu vou falar um pouco sobre a soma de vetores. Eu vou começar definindo os vetores. Vou fazer uma soma entre dois vetores, mas isso vale para n vetores. Então os vetores A e o B. E essa soma vai resultar um novo vetor, vetor C. Bom, se eu tenho o vetor A em termos de componentes, e também tenho o vetor B em termos das componentes, então a soma de A mais B, que é igual à soma de B mais A, isso é uma propriedade, vai ser dada pela soma das componentes de A na direção x com as componentes de B na direção x. E o mesmo para a direção y e direção z. Então fica ax mais bx na direção x chapéu. AY mais BY na direção y chapéu. E AZ mais BZ na direção z chapéu. Como eu disse, essa soma aqui resulta num novo vetor, eu chamei de C. Então isso daqui é C, que é o novo vetor. Ax mais bx é a nova componente do vetor C, na direção x. Então é cx. AY mais BY é esse coeficiente dessa componente. CY e CZ, que é essa terceira aqui. Então, se dados os vetores você conhece as componentes dos mesmos, basta somar componente a componente. Você não pode somar uma componente de uma direção com de outra direção diferente. Mesma direção, basta somar. E preservar normalmente os sinais aqui dentro, porque AX e BX são números. Vou fazer um exemplo. Considere que o vetor A é do tipo 3x chapéu menos 2y chapéu mais 1z chapéu. E o vetor B é do tipo 1x chapéu mais 3y chapéu menos 4z chapéu. Então a soma A mais B, se eu estou somando os vetores, eu vou ter 3 mais 1 aqui, na direção x chapéu, menos 2 mais 3, na direção y e 1 menos 4, na direção z, chapéu. Então meu vetor resultante A mais B, nesse exemplo aqui, ele dá 4x chapéu, menos 2 mais 3 mais 1, e 1 menos 4 menos 3. Posso chamar esse vetor aqui de vetor C, que é o resultado de A mais B. Então está feita a soma. O exemplo aqui é para vetores que têm 3 componentes, mas isso vale para vetores com n componentes. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a diferença dos vetores. Se eu quero saber a diferença, A menos B, eu escrevo simplesmente A mais
menos b. Ou seja, eu continuo fazendo uma soma, só que com todas as componentes do vetor b vão ter um sinal de menos na frente. Então, tomando como exemplo esse exemplo anterior, se eu quero saber o resultado de a menos b, eu vou ter 3 menos 1. Só lembrando aqui, ó, o vetor A é 3, menos 2 e 1. Então, eu vou ter 3 menos 1, menos 2, menos 3 e 1, menos 4. Ou seja, 1 mais 4 aqui. Então, eu vou ter 3 menos 1 na direção x chapéu, mais menos 2, aqui vai trocar o sinal, menos 3, e 1 menos 4. Então, o vetor resultante da diferença é 2, aqui dá 2, aqui dá menos 5, e aqui dá 1 mais 4, aqui dá mais 5. Então, observe que a diferença A menos B é diferente de A mais B. Comparando esse vetor, né, que é a soma, né, com esse vetor que é a diferença. Bom, mas até aí tranquilo, eu estou fazendo soma de vetores que eu conheço as componentes. Mas e se não me forem dadas as componentes? Imagine que você tem um vetor, geometricamente agora falando, né? E você quer somar esse vetor com outro vetor. Eu vou chamar esse vetor aqui de vetor A e esse aqui vetor B. Eu tenho um terceiro vetor, por exemplo, que está assim. Vou chamar esse vetor de vetor C. Poderia estender isso para N vetores. Só que eu vou dar um exemplo com 3 vetores aqui. Então, geometricamente, como é que eu faço para somar esses vetores? Eu quero saber isso daqui. A mais B mais C. Uma forma de representar essa soma é a seguinte. Primeiro, você vai precisar de um sistema de coordenadas. Eu estou supondo que esses vetores eles estão em 2 dimensões apenas. Então, você precisa de um sistema de coordenadas. Então, eu tenho aqui meu sistema de coordenadas, aqui meu eixo Y e aqui meu eixo X. A ideia é a seguinte. Se eu quero somar esses vetores, lembrando da propriedade que A mais B mais C é a mesma coisa que B mais C mais A, etc. Eu posso trocar a ordem aqui que não tem nenhum problema. Eu vou só seguir a ordem aqui só para didaticamente, um exemplo. Né? Então, eu vou pegar o primeiro vetor A, porque esses vetores estão livres no espaço. Então, eu preciso de colocar eles num sistema de coordenadas, porque assim eu vou ter as componentes, ter como fazer uma decomposição deles. Então, o vetor A, por exemplo, vai ter uma componente na direção x, outra na direção y, o vetor B também, e o vetor C também. Fazendo isso, eu consigo somar as componentes, porque agora eu vou ter essas componentes. Estou supondo que elas não foram dadas de graça, como no exemplo anterior. Então, o vetor A, por exemplo, eu vou colocar ele aqui. Eu vou representar os vetores de azul. A ideia é sempre colocar o vetor começando a origem dele na origem do sistema de coordenadas, que isso facilita as contas. Então, o primeiro vetor entra aqui.
o vetor A, por exemplo. Então o vetor A está aqui. Agora eu quero somar o vetor B nele e o vetor C. O vetor B, um detalhe, eu preciso de manter, se o vetor A é assim, eu tenho que manter ele assim no sistema. Eu não posso ficar girando ele, mudando a posição dele não, porque ele está assim porque ele tem uma direção e um sentido. Foi especificado aqui já. Mesma coisa para o vetor B. E mesma coisa para o vetor C. Por isso eu coloquei eles assim, de formas aleatórias, diferentes. Para mostrar que eles podem estar de qualquer jeito. Então eu tenho que somar eles do jeito que eles aparecem aqui. Então agora eu vou pegar o vetor B e colocar ele aqui também. Vou colocar o vetor B de um cinza aqui. O vetor B está um pouquinho menos inclinado que o vetor A. Então o vetor B entra aqui assim. Então eu pego a origem do vetor B e coloco na extremidade do vetor A. Agora eu pego o vetor C, pego a origem dele e coloco na extremidade do vetor B. Esse é o procedimento. Vou representar ele com esse azul aqui diferente. O vetor C, observe que ele está praticamente na vertical. Vou considerar que ele está quase na vertical, não na vertical. Opa, que eu peguei o vetor, a caneta errada aqui. Então o vetor, considerar que ele está quase na vertical. Vou até mudar esse desenho aqui. Ilustrar ele um pouquinho assim. Então o vetor C agora ele está assim. Então a ideia é essa. Pega a origem do primeiro vetor que você escolheu na soma e coloca na origem do sistema de coordenadas. Pega a origem do segundo vetor, coloca na extremidade do primeiro. E assim por diante. Então aqui, só escrevendo aqui, né, que esse aqui é o vetor C, vou escrever do lado de cá, porque senão vai me atrapalhar depois. Mesma coisa para o vetor B aqui, vai me atrapalhar também se eu deixar ele desse lado. Então aqui o vetor B e aqui o vetor A. Bom, feito isso, o próximo passo, deixa eu só aumentar um pouquinho esse sistema de coordenadas aqui. Então, feito isso, que a gente tem que fazer? Peraí que não ficou legal não. Deixa eu fazer isso aqui de novo. Aí, assim ficou melhor. Bom, agora que eu tenho os vetores aqui posicionados, extremidade, origem do primeiro vetor na origem do sistema de coordenadas, aqui é 0 para x, 0 para y, esse ponto aqui, eu ponho o segundo vetor, né, e o terceiro assim por diante. Origem na extremidade, sempre assim. Agora eu posso pegar e decompor esses vetores aqui nesse sistema de coordenadas. Porque o vetor, ele não muda, o vetor ele é independente do sistema de coordenadas. Mas quando eu coloco ele no sistema de coordenadas, ele vai adquirir componentes que se relacionam com o sistema de coordenadas. Se a gente lembrar aqui, a gente tem os vetores unitários. No caso aqui, como eu estou considerando que são só duas dimensões, a gente tem y chapéu e x chapéu. Então todos esses vetores aqui vão ser representados com componentes que vão ter como direção e sentido y chapéu e x chapéu. Agora eu vou fazer as componentes deles aqui. Vou começar pelo vetor A aqui. Eu vou pegar agora e fazer um tracejado, para isso ficar menos carregado o desenho.
Bom, acho que já deu para ter a ideia do que eu estou fazendo, né? Aqui eu vou com esses tracejados aqui, eu vou especificar aqui os vetores componentes de cada vetor deste. Por exemplo, o vetor A, ele tem as componentes dele na direção x e tem as componentes dele, a componente dele na direção y, que eu vou chamar simplesmente de ax na direção x e a y na direção y. Já o vetor B ele também tem seus componentes. Então, o vetor B tem sua componente na direção x e a sua componente na direção y. Então, aqui eu vou chamar de BY e aqui eu vou chamar de BX. Ou seja, esse tamanho aqui, daqui, só daqui até aqui, ó. Tá ok? Não é daqui até aqui. O vetor B é só esse pedacinho aqui, a componente x dele. E a componente de A é esse pedaço. A mesma coisa aqui. A componente de B aqui em y é esse vetorzinho aqui. Eu estou representando desse jeito, eu poderia ter colocado a origem do B na origem do sistema de coordenadas. E a mesma coisa para o C. Só que se eu fizesse isso, ia ficar muito carregado o desenho aqui. O importante aqui é você entender que o vetor B, as componentes dele, são aqui e aqui. Agora o vetor C, ele também tem suas componentes. Então o vetor C, ele tem aqui em cima CY e tem aqui CX. Deixa eu só melhorar isso aqui. Então agora eu acabei de escrever os vetores A, B e C em termos das suas componentes. Só faltou um tracejado aqui para ficar mais claro aqui. Também falta um tracejadozinho aqui para representar a projeção do vetor C aqui. Tem que apagar isso daqui. Apagar esse vetor B aqui. Que não está legal aqui não. Vetor B aqui. Vetor C. E o vetor A. Bom, agora a gente tem todas as componentes dos vetores com relação a esse sistema aqui, que é o cartesiano, né? Então aqui a gente tem esse pedaço aqui, é a projeção, a gente chama de projeção do vetor C na direção Y. Esse pedaço aqui, que é representado por esse vetorzinho aqui, é a projeção de C sobre o eixo X. A mesma coisa para B, projeção de B no eixo Y, esse pequeno vetor aqui, e aqui a projeção de B no eixo X. Projeção de A no eixo X, projeção de A no eixo Y. É claro que para poder encontrar essas componentes aqui, você tem que saber esses ângulos aqui. Ó. Vou chamar esse de θ, esse aqui de alfa e esse aqui de beta. Então, de posse desses ângulos, é fácil encontrar quem é a y, quem é a x, quem é by, quem é bx, quem é cy e quem é cx. Aí, feito isso, encontrar essas componentes, é só proceder como exemplo anterior. Essa soma aqui, A mais B mais C, ela vai ser simplesmente o quê? Componente de x, de A na direção x, mais componente de B na direção x, mais a componente de C na direção x. Nesse caso aqui, todos são positivos, né? Por causa do formato que eu coloquei aqui. Então, o que acontece? Você vai somar essa componente, mais essa, mais essa. Então, esse tamanho todo aqui, ele representa, por exemplo, a componente
na direção y desse novo vetor, que é a soma desses três vetores. E se você somar aqui ax mais bx mais cx, você tem o tamanho da componente do vetor resultante da soma desses três vetores na direção x. E esse vetor está aqui. Ó. Vou desenhar ele aqui agora. Observe que eu saio daqui e chego aqui. Um vetor que representa isso é esse vetor aqui. Ó. Então esse é o vetor resultante da soma de vetor A com vetor B com vetor C. Vou chamar ele simplesmente de V. Então V aqui é a soma do vetor A mais o vetor B mais o vetor C. Então depois que você faz isso, decompõe eles, só somar as componentes na direção x, as componentes na direção y, e você tem o vetor resultante, que vai ser a soma desses vetores. Vou fazer um exemplo da soma de dois vetores. Mais simples com dois. Então, exemplo. O primeiro exemplo vai ser o seguinte. Eu já vou colocar o sistema de coordenadas. Tem aqui o sistema de coordenadas. E eu quero somar os seguintes vetores. Eu tenho esse vetor aqui. E eu quero somar ele com esse vetor aqui. Ó. Eu vou prolongar o sistema de coordenadas aqui. Porque eu vou precisar dessa parte negativa do sistema de coordenadas. Não toda, mas vou precisar de uma parte. Bom, eu tenho o primeiro vetor aqui, vou chamar de A. E aqui o segundo vetor que eu vou chamar de B. Esses ângulos aqui são dados. Eu tenho aqui ângulo θ e aqui o ângulo alfa. Nesse exemplo aqui, o ângulo θ ele vale 30 graus. Aliás, foi diferente. O ângulo θ vai valer 60 e o ângulo alfa 30. Só que eu não vou escrever aqui dentro não. Senão vai carregar o meu desenho, eu não quero. Quero que fique o mais simples possível. Então esse ângulo aqui, o ângulo alfa, ele vale 30 graus. Esse aqui vale 60, eu vou deixar ele aqui mesmo. Aqui é a origem do sistema. Lembrando que y e x formam 90 graus. Agora eu vou dizer o seguinte também, que o vetor A, o módulo do vetor A vale 4. E o módulo do vetor B, que é esse vetor aqui de baixo, vale 3. E eu quero fazer a soma, quero a soma de A mais B, que me dá um vetor C. É isso que eu quero calcular. Só que eu quero em termos de componentes, na direção y e na direção x. Bom, o passo agora é você fazer a decomposição aqui. Então, decompondo aqui, eu vou passar uma borracha ali para melhorar o tracejado aqui. Para fazer um tracejado, só para representar aqui as componentes do vetor A e do vetor B.
Bom, o vetor A tem uma componente aqui na direção Y e tem outra componente aqui na direção X. O vetor B, vou fazer de outra cor, para ficar distinto um do outro ali, ele tem componente A, que é um pouquinho maior aqui, B na direção X, que é um pouquinho maior, que é a componente de A. Tem outra componente aqui para baixo, que é BY. Aqui não ficou muito legal não. Então vou fazer o seguinte. Eu vou pegar e desenhar melhor esse vetor aqui. Só corrigir isso daqui, que vai ficar melhor para a gente visualizar aqui. Então vou colocar o vetor B mais aqui assim. Aí. Esse ângulo aqui vale 30 graus. Agora sim. Agora eu vou fazer as projeções do vetor B aqui. Então o vetor B também tem as suas componentes. E eu vou escrever elas aqui com azul. Então o vetor B tem uma componente aqui na direção X e tem uma componente aqui na direção Y. Enquanto que o vetor A, ele também tem suas componentes, né? Tem essa componente aqui na direção Y e tem essa outra componente aqui na direção X. Deixa eu só prolongar aqui esse eixo aqui, que é o nosso eixo Y. Bom, eu vou dar nome para ele. Aqui eu tenho AX. Aqui eu tenho, aliás, ali eu tenho AY na direção Y. E aqui sim AX. Aqui. Então agora eu tenho que calcular quem é AY, quem é AX, quem é BY, quem é BX. Bom, o vetor AY, ele pode ser escrito assim. AY, ele tem um módulo e ele tem uma direção. A direção dele é Y. Y chapéu. Pela figura aqui, a gente já sabe que Y chapéu, a direção em sentido dele é Y positivo. Então basta determinar o módulo do AY. Quem é o módulo do AY? O módulo do AY é o tamanho do AY. Né? Ele é a projeção do vetor A no eixo Y. E esse vetor AY aqui eu posso colocar ele aqui. Ou seja, ele é cateto oposto a 60 graus. Então AY é o módulo de A, só que vezes o seno de 60. Então com isso eu tenho que o módulo de AY, o módulo de A foi dado, é 4. Seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Então isso daqui me dá 2 raiz de 3. Então daqui eu tenho que AY é igual a 2 raiz de 3. Esse aqui é o módulo dele e a direção dele é Y chapéu. Fazendo a mesma coisa para AX, a gente tem AX igual ao módulo de AX e a direção de AX é X chapéu positivo, que aponta para cá. Então basta calcular o módulo de AX. Então o módulo de AX, ele é um módulo de A, porque AX, esse cateto aqui, é adjacente ao lado do ângulo de 60 graus.
ele é a projeção de A sobre o x. Então, o módulo de A é o tamanho de A vezes o cosseno de 60. Então, o módulo de AX é igual ao módulo de A, que é 4, cosseno de 60 é meio. Então, isso aqui é igual a 2. Então, o vetor, já tem aqui o vetor AY, deixa eu selecionar ele aqui. E agora eu tenho o vetor AX, que é 2 na direção x chapéu. Como eu vou escrever o vetor A em termos dessas componentes, né? Em termos de AX e AY, então o vetor A fica simplesmente 2 na direção x chapéu, mais 2 raiz de 3 na direção y chapéu. Agora eu vou fazer a mesma coisa para o vetor B. O vetor B tem um componente aqui, bx e aqui by. Vou calcular primeiro by. By, repara que ele aponta para baixo, então o sentido dele é menos y chapéu. Direção e sentido dele, então eu tenho by é o módulo de by na direção menos y chapéu. Módulo de by é igual ao módulo de b. By é cateto oposto a 30 graus, então é seno de 30. Então aqui é vezes seno de 30. Eu tinha que pôr um módulo aqui também. Só que eu sei que seno de 30 não é negativo. E o módulo tem que ser positivo. Então o correto seria fazer isso. Eu estou colocando no módulo. Porque eu posso ter um seno aqui que seja negativo. Ou cosseno também, no exemplo anterior aqui. Correto ter um módulo aqui também. Porque assim eu garanto que isso aqui é um módulo. É um número e ele é positivo. Quem vai dar a direção em sentido é o vetor unitário. No caso aqui x chapéu, y chapéu, né? Etc. Então aqui é o módulo de B, que é 3, foi dado. Está aqui em cima. Então fica 3, seno de 30 é meio. Então isso aqui dá 3 meios. Então o vetor BY ele é menos 3 meios na direção Y chapéu. Analogamente a gente pode calcular o BX. BX ele é um módulo de BX na direção X chapéu. Ele é X chapéu positivo porque ele aponta para cá, lado do X positivo. Agora eu preciso calcular um módulo de BX. O módulo de BX, o tamanho de BX é a projeção do vetor B, que é esse vetor aqui, ó, em cima aqui desse X. Então essa projeção aqui é o cateto adjacente ao ângulo de 30 graus, ele está ao lado. BX está aqui. Então ele é cosseno de 30. É módulo de B, cosseno de 30 graus. Tem um módulo aqui também. Módulo de B é 3, cosseno de 30 é a raiz de 3 sobre 2. Então isso é o módulo de BX. Então o vetor BX pode ser escrito como 3 raiz de 2 sobre 2, 3 raiz de 3 sobre 2 na direção x chapéu. Eu tenho by e bx, já consigo escrever o vetor B. Então o vetor B ele tem componente 3 raiz de 3 sobre 2 na direção x chapéu menos 3 meio na direção y chapéu. Agora, por fim, vou fazer a soma, né? Vou somar os vetores A e B. Então, A mais B, que é igual a C, vai ser dado por
componentes de A, vou somar as componentes de A na direção x com as componentes de B na direção x. Então, vou ter 2 mais 3 raiz de 3 sobre 2. Isso aqui me dá, tirando o mínimo já entre 2, aliás, eu tenho 2x aqui, isso. Tem que tirar o mínimo entre 1 e 2. Então, eu tenho 4 mais 3 raiz de 3 sobre 2 na direção x. Mais, agora eu tenho 2 raiz de 3 com 3 meios aqui. Tirar o mínimo de novo, então eu tenho 4 raiz de 3 menos 3 sobre 2 na direção y. Então eu tenho o vetor C aqui. Esse valor aqui é positivo, esse aqui é maior que zero porque 3 sobre 2 dá 1,5, raiz de 3 é 1,7, mais ou menos. Então aqui eu tenho 2 vezes 1,7 dá 3,4. 3,4 maior que 1,5, então isso aqui é positivo de fato. Então esse aqui é o vetor C. A soma de A com B, aqui eu tenho as componentes do vetor C. No eixo x, no eixo y. De fato, dá para a gente verificar aqui se esse vetor ele é positivo mesmo. Eu vou pegar e fazer um prolongamento aqui, paralela a A e uma paralela a B. E no encontro delas, eu tenho o vetor C. Se tracejado é só para me orientar. Vou fazer aqui em vermelho. Então a gente tem isso aqui. Vetor C. Então esse vetor aqui em vermelho é o vetor C, que é a soma de A com B. E de fato ele tem uma componente aqui. Ele tem uma componente aqui, ó, que seria Cx. E ele tem uma componente aqui, que é Cy. Cy positivo e Cx positivo. Então essa é a soma de A com B em termos de componentes.